parece que, e até te perguntar sobre isso, o Figueiredo, né, voltou a ser utilizado no ataque, né? Parece que o Barbieri tá. Esse tempo de treinamento que o Barbieri está tendo agora, será que ele percebeu que ele teria que usar um pouco mais na frente o Figueiredo? Até porque o Vasco, lembrando, só contratou 2 jogadores ofensivos, né, nessa leva toda que veio. Começou por trás, até acho importante começar pela zaga, lateral, etc., e ir subindo, né? Você acha que o Barbieri vai botar a cabeça no lugar nesse sentido, ou você acha que ele ouviu um pouco das críticas também e juntou as duas coisas? É importante esse tempo de treinamento também, né, Edmundo? Então, quando você tem tempo para treinar, você faz experiências, observações. Assim, eu gosto muito do Figueiredo porque ele foi super importante na temporada passada, jogando na frente, jogando no meio e jogando principalmente na lateral. Teve um período que o Vasco não tinha jogador nessa posição, ele jogou ali improvisado e jogou muito bem. Então, acho que isso fez ele perder espaço lá na frente, aonde ele brilhou na Taça São Paulo, acho que de 21, sei lá. Ele brilhou na Taça São Paulo como centroavante. Aí veio o Pedro Raul, ele perdeu espaço. Só que, cara, futebol é ocupação de espaço. Não é que a vida inteira falaram Pedro e Gabigol não podem jogar junto. O Dorival Júnior veio e provou que isso não existe. Basta você adequar os demais jogadores. E é mais ou menos isso. Eu acho que o Figueiredo tem que mostrar que tem qualidade para ser titular. Ele chuta bem, ele tem boa força física, sabe? Ele bate bem de média, longa distância. Ele tem força, tem velocidade. É questão de oportunidade. Acho que ele ainda não teve a oportunidade. Quando você tem semanas livres, né? Acho que o Vasco teve pelo menos 3 até a estreia do Brasileiro. Isso vai te abrindo um horizonte, vai te abrindo os olhos para outras possibilidades. Eu acho que o Figueiredo é uma dessas possibilidades, e muito boas, né? Muito boas. Ele já provou, já mostrou com a própria camisa do Vasco, de manga comprida, que ele gosta de jogar. Ele já provou que ele é muito útil. Foi artilheiro da Copa São Paulo, inclusive, né? Então, exatamente, que ele pode voltar a brilhar. Geralmente, os jovens oscilam bastante e acho que agora ele tem que ter mais oportunidades no time. É que você, assim vou falar o que eu acho, né? Quando você escala pelos nomes, veio o Jair, voltou o Andrei, tem o Alex Teixeira. Você escala mais pelos nomes do que pelo Pedro desempenho. Raul também, né? O Pedro Raul também, mas a bola tem que chegar nele. Teve alguns jogos que ele perdeu gols e que eu entendo que as críticas eram pertinentes. Mas a posição dele é de finalização. Se a bola não chega, não é muito culpa dele. Se o técnico obriga ele lá atrás, como o Fábio Azevedo já falou aqui várias vezes, também não é culpa dele. Tira o cara do habitat natural. Entende, Gui, mais ou menos onde eu quero chegar? Sim. Então, ele é finalizador, ele não foi contratado para ser goleiro, nem ser zagueiro, nem ser lateral, nem driblar todo mundo e fazer gols antológicos. Não foi. Ele foi para ser um finalizador. O jogo se desenvolve, né, pelo meio, pelo lado, né, o Pumita, o Lucas Piton, eles vão no fundo e cruzam. Aí chegou em condições do Pedro Raul finalizar. Ele não fez, aí eu vou criticar. Como eu posso criticar, embora é uma crítica e não crítica construtiva, mas se é que tem crítica construtiva, Um tempo, claro. É uma crítica sem malícia, né? não é uma acusação, não é uma Sim, sim. cobrança, por exemplo, nas 3 cobranças de pênalti. Entende, Gui? Aí tem um erro de execução. Mas ele não, a bola não tem chegado para ele em condições de finalizar, então não é só culpa dele. Ele é culpa concorrente. Mas é mais ou menos assim, para eu tentar defendê-lo, né? Porque, na verdade, ele foi contratado para resolver os problemas de gol do Vasco. Embora seja ele o artilheiro, né?
Aí que está o grande, Muito bom. aí que tá o grande X da questão, entendeu, Gui? Quando a bola chega, ele faz. Tanto que ninguém faz mais gol, ninguém fez mais gol que ele. Sinal que a bola não está chegando nem para ele, nem para ninguém. Aí a culpa sabe de quem? Maurício Quem? Barbieri. Que eu acho que, pelo que estão falando, as pessoas que estão acompanhando o treino, ele está começando a encaixar cada um no seu lugar mesmo, né? A gente tem até a notícia que o Ramon, né, desconvocou, né, o Marlon Gomes e o Andrei para ter mais tempo para jogar, até porque são amistosos. Acho que realmente, se fosse um campeonato ou algo muito mais importante, tudo bem eles serem convocados, mas já foi desconvocado, então vai ter o Marlon Gomes ali para ajudar o Marlon Gomes e o Andrei, que tem poucos jogos pelo Vasco, vai ter, não, o Andrei. Vou colocar agora sobre o Marlon Gomes, né? E tem novidades também sobre o treinamento, hein? Parece que o Barbieri tá treinando o Figueiredo na frente. Oh, Deus é mais, ainda bem, cara. Ó, perto de renovação, o Marlon Gomes garante: quero ficar no Vasco por algum tempo. Esse algum tempo já me preocupa um pouco, né, Edmundo? Porque ele não pegou e falou: quero ficar no Vasco por muito tempo, né? Mas ele quis dizer isso, eu acho que é importante o Vasco ter essa renovação com ele. Até porque, né, Edmundo, nos últimos tempos aí, o Vasco perdeu alguns jogadores que por preços que a gente sabe que não são compatíveis, né? Gui, time grande é bem simples. Só fica no time grande muito tempo quem for mais ou menos. A não ser que seja goleiro, porque a gente tem um exemplo aí do Marcos, do Rogério Ceni, né? Que jogaram uma vida inteira só num clube. Se você for muito bom, você é vendido, porque a vitrine é gigantesca. Se você for ruim, você também sai, porque o clube não te quer. Então você só fica num clube se você for médio. E o Marlon Gomes não é médio. O Marlon Gomes é muito bom. Ele pode ser um desses caras que eu estava falando antes. Um cara que pode ter liberdade de expressão total. Ó, o time vai correr para você criar. Ele pode, ele tem essa capacidade. Entendeu? Agora, quando você o obriga a marcar mais do que jogar, aí você vê a complexão física dele, ele pode não suportar isso. Sabe, eu acho que tem muito de fisiologia nisso, que as pessoas não observam. O futebol também é fisiológico, sabe? Se eu boto o cara para ir lá atrás, depois ele, para chegar na área adversária, ele tem que percorrer 80, 90, 100 metros. Será que o corpo dele aguenta e perdeu a bola lá na frente? Não é toda jogada que termina com finalização, não é toda jogada que termina em gol. Você tem que voltar. O futebol é ataca, defende, ataca, defende, ataca, defende. É o tempo todo 22 atletas brigando por uma só bola. Então tem uma disputa corporal intensa que você precisa entender quem precisa ser mais físico e quem precisa ser mais mental. Entende um pouco mais ou menos onde eu quero chegar? Sim, Pelo sim. menos na minha época era assim, né? E hoje não. Hoje o atleta tem que ser multifuncional, polivalente, jogar em várias funções, ele tem que defender, ele tem que atacar. Mas só que cadê a criatividade? Cadê o talento? Isso aí pouco a gente fala. Eu ainda acho que o futebol brasileiro tem muito jogador talentoso, muito, mas poucos com liberdade de expressão. Porque a figura mais importante de um clube de futebol virou o técnico. E ele não faz mais gol, sabe? Ele não faz gol. Quem faz gol é o jogador, pô. Eu até citei ontem, porque ontem eu jantei com uns amigos aqui, vascaínos, e estava o Felipe. E eu adoro o Felipe, e o Felipe é muito tímido, não sei o quê. E ele chegou no meio, a gente já estava rindo, tomando uns vinhos. Vinho bom, hein? Vinho de rico. E aí eu fui contar a história, que é a história que eu acho que eu já contei aqui. O Lopes, que é o meu pai, né? Assim, um cara que eu amo no futebol, que eu sou mais grato eternamente, ele tinha lá um método de fazer um scout. Aí ele falava, lateral direito, tinha numa meta que ir na linha de fundo várias vezes e acertar X% de passes, né? Desarmes, passes. Tinha um scout. Aí ele falou, eu acho que foi o Maricá, eu acho que era o Maricá. Maricá, você foi muito bem nos passes, desarmou, mas foi pouco a linha de fundo. Odivan, você
desarmou bem, perdeu duas bolas aéreas, tem que melhorar, mas acertou os passes. Mauro Galvão, nota 10. Desarmou, acertou todos os passes e papapá. Desarmou. Felipe, Felipe, você foi muito mal. Você errou 80% dos passes. Eu falei, para. Aí o que foi, capitão? Falei, professor, o jogo foi 2-0. Eu fiz os 2 gols com o passe do Felipe. Como é que ele errou 80% dos passes? O importante são os passes que ele acertou. 20%, né? Tu está entendendo, mais ou menos, aonde está a diferença? Aí todo mundo riu. Claro que eu estou exagerando um pouco aqui, porque quem conta um ponto aumenta um... Quem conta um conto aumenta um ponto. É claro que eu estou exagerando, não foi exatamente assim. Mas isso aconteceu. Por quê? Porque você não precisa... O futebol não é uma ciência exata. Movimenta aqui, faz ali, cruza e você faz o gol. Não é, porque tem o adversário. Então você precisa muito de jogar com a cabeça, lucidez, inspiração, tá inspirado. Entendeu? Quando eu fiz aquele gol contra o Manchester, que eu dou o toque, aquilo não passou hora nenhuma na minha cabeça. Foi na hora ali, né? Completamente intuitivo. Completamente intuitivo. Mas eu sabia que eu podia fazer aquilo ali e que se não desse certo, não ia mudar nada. Eu ia continuar titular, capitão do time, todas essas coisas. Por isso que eu acho que o treinador ele tem que motivar o atleta a ser diferente. Claro que você vai enxergar, você vai enxergar quem é que é melhor na marcação, quem é melhor na armação, quem é melhor no drible, quem é melhor na finalização. O dia a dia te mostra isso com muita clareza. Não precisa ser o José Mourinho, não precisa ser o Ancelotti, enfim. Não precisa ser o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, não precisa ser ninguém fera, né? Fera no mundo do futebol, não. Se você for num clube ver, você vai ver quem é que tem as características de marcação, de passe, de drible e de finalização. É muito fácil. Então, é só dar liberdade de expressão. Não é proibir certas coisas que o futebol brasileiro proíbe.